Hoje nós pastores, querendo ou não, pastores eles somos obrigados a fazer parte das redes sociais. Quando você faz parte das redes sociais com um propósito definido de abençoar as pessoas, de ser útil às pessoas, vale a pena. E eu tenho no Instagram, o meu espaço lá, tão somente para divulgar o trabalho que eu faço à volta do mundo. Se alguém vai para lá com a intenção de bater papo, comigo não vai ter condições disso. Mas lá no Instagram, tudo que eu posto é voltado aos meus seminários, simpósios, congressos que eu participo, e livros meus que são publicados, e fotografias de colegas, né, com os colegas e com as igrejas. Mas quem faz parte do Instagram sabe de uma verdade. Você precisa de usar os horários corretos para você publicar suas coisas. Tem horário pela manhã, tem um horário do meio-dia e final da tarde, iniciando a noite, que são os horários de pico. Mas sabe que chega uma hora que você parece que não tem nada para postar. Fala assim, o que é que eu vou postar agora? Porque os seus seguidores, ele está ali te acompanhando, ele quer receber alguma informação. Se você não alimentar aquilo ali, eles vão embora. Eu falei, meu pai, o que é que eu vou postar hoje? Eu não tinha nada para postar. As imagens que os designers tinham feito, já tinham acabado. Só que um colega meu que mora em Coimbra, lá em Portugal, ele conhecendo o meu ministério, ele recebeu uma arte sobre o dízimo, e achou que eu fosse gostar e mandou para mim. Não sei se já está na tela. Cadê? Ele mandou essa arte que vai ser colocada aqui agora, presta atenção. E eu guardei essa arte lá com as outras que eu tinha. Como eu não tinha nada para colocar, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou postar essa arte. Essa aqui, ó. Se tiver como colocar primeiro ela completa, seria interessante, para que as pessoas possam ver toda ela integral. Depois pode colocar como está aí, mas se puder colocar ela na íntegra, eu gostaria. Então, uma arte bonita, não tá muito legal ali, mas é uma arte muito bonita, e que ela não está ali na integridade, não. Ela não apareceu toda, não. Só está ali D, E, I, Z, I. Faltam as outras letras. Eu queria, se pudesse, colocá-la toda na íntegra. Enquanto não acontece, olha para cá. Sabe aquele tipo de arte que você tem e que você sabe que você não vai ter mais do que 20 curtidas? E olha lá, 20, 15 curtidas. Era exatamente esta arte. Quem entrar lá no meu Instagram vai perceber que é uma arte bonita. Ela é bonita. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não tenho nada, vai essa arte sobre dízimo. Repito, não achava que ia ter mais do que 15, 20 curtidas. Para minha surpresa, preste atenção aqui. Foi a arte que eu compartilhei que mais teve curtida no meu Instagram. Quase 1.500 curtidas, pastor. E os comentários? Quase me matando. Comentários de ataques a mim. Aqui, ó. Você não consegue ver a beleza da arte, mas lá você vai ver. Ela é bonita, é um amarelo bem lindo, de cor de ouro, e um vermelho forte ao fundo. E lá estava escrito assim, como está: dízimo, devolução de dízimo, e de integridade, zelo de Z, e de intimidade, M de mandamento e O de obediência. Olha, mas quase me mataram quando eu coloquei essa arte. E eu estou ouvindo lá, curtida, pá, e gente compartilhando aquilo. Mas os ataques para cima de mim não eram fáceis. Sabe o que eu percebi? Quem mais me atacou nessa arte que eu compartilhei eram crentes. A linguagem era de crentes e de outros afastados, de outros decepcionados, porque tem problema com esse assunto. O autor desse texto que nós lemos aqui é o mesmo que nós ministramos na abertura do seminário de liberdade espiritual, Salomão.
Salomão ontem ensinou para nós, só para dar uma recapituladinha para quem não esteve aqui ontem, ele falou para nós que se nós queremos ser prósperos, ele só trata de ser generoso, trata de ser doador, trata de ser um investidor, procure ser um semeador. Ele diz: você não vai romper, você não vai avançar, você não vai a lugar nenhum se andar com mão fechada. Foi o que nós lemos ontem, estudamos em Provérbios 11, 24 e 25, e ele bateu na tecla para nós: a alma generosa prosperará. O doador, a doadora generosa prosperará. Foi isso que nós aprendemos ontem com ele. Agora, hoje, Salomão vem ensinar para mim e para você um outro princípio que está atrelado à vida daqueles que querem viver uma vida próspera e abençoada financeiramente. Olha o que é que o rei mais rico de Jerusalém, o homem do dinheiro chamado Salomão, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e que aqui me compete abrir um parênteses, quando eu estou falando aqui de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não sei se você sabe, Davi foi o maior doador que apareceu na Bíblia Sagrada. Não teve nenhum doador, nenhum ofertante que contribuiu com mais generosidade em toda a Bíblia do que Davi. Foi ele quem disse o seguinte, ó: não darei ao Senhor holocaustos ou ofertas sacrificiais que não me custem. Foi ele quem disse: quem está disposto hoje a trazer ofertas voluntárias ao Senhor? Foi Davi quem disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Davi era generoso demais. Não foi à toa que Deus o pega lá no mato, pastorzinho de ovelha, entregador de recado para o pai, para os irmãos. Deus o pega lá e diz: eu não posso deixar esse moço aqui no campo, no mato. Ele é muito especial, trabalha com um coração muito especial, é muito honesto no que faz, cuidando dessas ovelhas, eu vou levá-lo para o palácio. E Deus prospera Davi de uma forma sobrenatural. Esse Davi tem um filho que é Salomão, e que ontem nos ensina sobre generosidade, e hoje ele fala comigo e com você o seguinte, ó: há um outro princípio que vocês precisam aprender. O princípio da fidelidade. E o verso 9 já começa dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós vamos sacar aqui uma palavra que muitos crentes passam por cima dela sem saber o significado dela. Primícias. Há um grupo aí pelo Brasil pregando em cima desse texto aqui, dizendo que isso aqui é oferta primicial. Mentira, isso não é verdade. Vamos pegar a palavra na raiz, no hebraico. A palavra no hebraico aqui para primícia é maasé. E a palavra maasé no hebraico significa dízimos. Tem nada de oferta. Oferta foi o que você aprendeu ontem. Aqui é dízimo. Salomão está dizendo o seguinte: honra, aprenda a honrar ao Senhor com os teus bens e com toda a tua renda, através da fidelidade dos dízimos. Qual é a definição de dízimo? Posta, por favor. Esta definição, ela é minha, mas eu vou dizer para você qual é a definição de dízimo. Dízimo é um princípio inteligente, criado pela inteligência suprema Deus, para quem deseja viver uma vida inteligente. Dízimo é um princípio criado um princípio inteligente criado pela inteligência suprema que é Deus, para quem deseja viver de maneira inteligente. Você pega essa palavra dízimo em qualquer vernáculo. Eu já peguei os dicionários do hebraico, grego, latim, aramaico, inglês, espanhol, francês e italiano. Todas estas línguas, a palavra dízimo, ou em qualquer um outro que você queira,
Dízimo vem de 10, em a 10ª parte de o valor. O dízimo não foi criado pela Igreja Batista, muito menos pela Igreja Presbiteriana ou Assembleia de Deus, nem pelas igrejas que pregam santidade, como a Igreja do Nazareno, Metodista. Não! O dízimo não foi uma invenção de um líder denominacional. O dízimo foi criado por Deus. Quando Deus criou o homem e o colocou no Éden, imagine que isso aqui, que essa plataforma aqui, onde eu estou, isso aqui seja o Éden. Deus colocou o homem no paraíso e falou para ele o seguinte, você pode comer de tudo que está aqui, tudo, mas você não vai comer desta árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma de tudo, menos desse aqui. Primeira alusão ao dízimo na Bíblia, lá no Éden. Coma de tudo, esse aqui não toque nele. Você vai para Gênesis 4, você conhece a história de 2 irmãos, e que muita gente acha que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel. Não, eles tiveram muitos filhos, mas 2 se destacaram na história bíblica. Lá em Gênesis 4, a Bíblia diz que Deus se indignou com Caim e com a forma como ele contribuía. Deus se indignou com ele, porque ele de vez em quando trazia para Deus alguma coisa, como se fosse dízimo. Como muitos crentes. Tem crente que aparece na igreja 3 vezes ao ano, entrega o dízimo 3 vezes. E ele ainda usa a Bíblia, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Entrega um dízimo na Páscoa, um dízimo na Reforma e um no final do ano por encargo de consciência. Dízimo fala de fidelidade. Se você não entrega o dízimo regularmente como você recebe, você não é fiel a Deus. Você acha que é. O Caim, ele agia dessa forma. De tempos em tempos, diz a palavra, ele trazia algo para oferecer para Deus. Diferente de Abel, que das primícias, olha a palavra, das primícias, ele trazia o melhor para Deus. E a Bíblia diz, agradou-se Deus de Abel e da sua contribuição. Gênesis 4, antes da lei. Gênesis antes da lei. Você vai para Gênesis 14, você encontra lá o nosso pai na fé, Abraão, pai do judaísmo. Era um homem extremamente rico e ele entregava os dízimos já naquela época. Mas antes de falar de Abraão, quero voltar um pouquinho aqui com você. Se em Gênesis 4, Abel já devolvia o dízimo a Deus, logo, quem foi o primeiro dizimista? O primeiro homem, o pai dele, Adão. O primeiro dizimista mesmo não foi Abraão, foi quem ensinou para Abel. E quem ensinou para Abel foi o primeiro homem que Deus pôs na terra, Adão. Só que Abel não quis, só que Caim não quis aprender, não quis praticar, mas ele sabia. Então em Gênesis 14, Abraão já era dizimista. E Deus o abençoava. Tornou-se um homem muito rico. Gênesis capítulo 29, nós encontramos Jacó, um dos homens mais prósperos da Bíblia. Era um dizimista. E tudo isso que eu estou citando para você vai contra a teologia do movimento liberal, que está arrastando muitos crentes pela internet, dizendo que dízimo era no tempo da lei, que não tinha dízimo antes da lei. Só estou te mostrando só o texto antes da lei. E o próprio Jesus aparece no encontro com Melquisedeque. O próprio Jesus aparece em forma lá de Melquisedeque, um tipo de Cristo, Melquisedeque,
para encontrar com Abraão, para receber os dízimos dele. E isso é confirmado pelo livro de Salmos, Salmo 110, e o livro de Hebreus capítulo 5, falando a respeito do encontro de Melquisedeque, Cristo, que já aparecia no Antigo Testamento, para receber de Abraão os dízimos que ele devolvia como ato de fidelidade ao Criador. Eu queria falar com você uma coisa aqui. Por que a maioria dos crentes que dizem que estão indo para o céu travam uma batalha com relação ao dízimo? Quando hoje nós estamos vendo e ouvindo e lendo a respeito de católicos que estão começando a entregar dízimos. Eu moro no estado do Espírito Santo, já por 34 anos. Sabe o que eu mais vejo lá? Adesivos nos carros de católicos escrito assim: aqui neste carro vai uma família católica feliz e dizimista. Tem crente que tem vergonha de colocar um adesivo: eu pertenço a Jesus, quanto mais colocar sobre dízimo. Estava ministrando a comunidade internacional da Zona Sul, lá no Flamengo, e o hotel que eu estava hospedado ficava uns 200 metros da igreja, então eu ia a pé. Saí de lá, eu vim sair daqui do hotel, estou andando, com minha Bíblia, estou andando em direção à igreja. Vai passando do meu lado uma Ferrari vermelha, bem devagarzinho, do meu lado, tipo assim, dando um recado para mim: me olha, por favor, me enxerga. Aquela Ferrari, bem devagarzinho, passando perto de mim. E eu confesso a você que, para quem gosta, que use, quem pode comprar, que compre, mas é um carro que eu acho que não tem nada a ver comigo, nem com nenhum pastor. Eu penso assim: eu posso ter um bom carro, não precisa ser aquilo. Mas eu não vou negar para você que é uma máquina, um carro bonito. E aquele carro vai passando perto de mim. E a impressão que eu tinha era que o piloto estava falando assim: cara, olha meu carro, por favor, bem devagarzinho. Quando ele passou todo à minha frente, eu vi atrás do carro escrito assim: sou dizimista e assumo. Falei: vai com Deus, você merece. Colocar um adesivo de dízimo num carro, uma Ferrari. Merece. Falei: Deus te abençoe. Sabe o que ele quis dizer para mim? Eu comprei com dinheiro fiel. Eu comprei com dinheiro que Deus me deu. Eu sou um contribuinte fiel. Se você não é, problema seu. Mas eu sou. Eu assumo. Eu falei: Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. Mas por que esse assunto mexe com você? Você sente mal. Eu não concordo. Esse negócio de entregar 10% limpinho para a igreja. Essa é a conversa, né? Vou dar 10% para um comedor de feijão que nem eu. Eu já ouvi isso. Cuidado. Seu feijão pode azedar, viu? Eu conheço esse assunto. Não é porque eu escrevo sobre ele, não. Não é porque eu prego sobre ele, não. Eu vivo esse assunto. Eu tenho 51 anos que eu pratico o princípio do dízimo. É minha vida. Eu tenho autoridade para falar com você sobre esse assunto. É minha vida. Desde 8 anos de idade, eu aprendi esse princípio e eu nunca abri mão dele. Estava frequentando uma escola bíblica dominical na minha igreja. Tinha 8 anos. E um professor chegou lá e disse para mim assim: tenho aqui 10 laranjas. Você separa uma e dá para Deus. Ele disse: essa uma laranja é o dízimo. Na minha casa não tinha frutas. Porque meu pai era assim, Meu pai era miserável. Ele não comprava nada lá em casa, nada. Eu tinha vontade de chupar uma laranja, comer uma banana. Sabe qual era o sonho meu com 8 anos? Era comer uma maçã internacional, a maçã argentina. Só via em gravura. Ou quando, às vezes eu ia no mercado, tinha lá, mas era só para olhar. Ou quando eu vi um coleguinha comendo uma maçã.
Não tinha isso em casa. Aí me vai um professor na escola dominical, olha só, com 10 laranjas. Vou ensinar vocês o que é o dízimo. Tenho aqui 10 laranjas. Eu não sei se eu olhava para o professor para as laranjas, que não tinha em casa. Ele disse, você separa uma e dá para Deus. Fica com 9. Eu falei, não, isso é um absurdo. Dar só uma para Deus e eu ficar com 9? Eu queria dividir a metade das laranjas com Deus. Quando há pessoas que acham assim, que o diabo colocou na cabeça dela, você vai pegar 10% limpinho e dá para a igreja. Ele diz a igreja, dá para a igreja. Você está com o olho grande demais, e os 90% que fica na sua mão, hein? É muito dinheiro, é muita grana. Mas o bicho fala, você vai dar 10%, olha, você vai dar R$100 para a igreja esse mês, você vai dar R$500 esse mês para a igreja, você vai dar R$1.000, você vai dar R$5.000 para a igreja. Ele não mostra que você, quando você deve dar 5, que você ficou com 45 mil. Ele não mostra para você que quando você vai dar 1.000, você ficou com 9 mil. Ele não mostra para você que quando você vendeu uma casa, vendeu um sítio, ele não mostra o quanto ficou na sua mão. E aí é onde entra a desgraça na vida financeira de crentes que não dão valor para esse princípio. Salomão disse, olha, aprenda a atribuir valor a Deus, devolvendo a Ele as primícias de tudo quanto você ganha. Quando eu disse para você que eu aprendi o dízimo com 8 anos de idade, eu já ouvia naquela época, em 1968, gente metendo pau no dízimo. Acabou isso, não tem mais hoje, mas ninguém critica mais o dízimo, né? Aqui em Palmas ninguém fala mal do dízimo não, né? Na cidade não, né? É só lá no Sudeste, né? Aqui não fala, né? Eu, em 1968, eu ouvia gente descendo pau no dízimo, no pastor e na igreja. Hoje, meu Jesus, passaram-se 51 anos, o povo continua criticando a igreja, pastores e dízimo. Sabe quais são as preferidas de Satanás nos últimos dias? O dízimo não é necessariamente 10%. É algo que você sente no seu coração. Movimento da teologia liberal. O dízimo não é necessariamente 10%. É o que você sente. Porque está escrito na Bíblia, dizem eles, cada um contribua segundo o proposto do seu coração. Usa um texto sobre oferta para falar de dízimo. Vai fazer isso com o outro, comigo não. Quem conhece a Bíblia não aceita um negócio desse. Sabe qual é a outra proposta deles aí? Nós não concordamos que o dízimo seja a 10ª parte. É algo que tem que partir do seu coração. Mas, se você entende que você deve entregar o dízimo, você pode pegá-lo e usá-lo para aquilo que você bem entender. Alguém na sua casa está precisando de comprar uma passagem? Compre com dízimo. Alguém na sua casa está precisando de comprar remédio? Pega o dízimo e compra o remédio. Alguém está precisando de pagar uma consulta? Pega o dízimo e pague a consulta. Alguém bateu na sua porta precisando de ajuda? Pega o dízimo e dê. Você vai comprar um carro para levar a sua família para a igreja? Paga as prestações com dízimo, porque o carro vai levar uma família de Deus para a casa de Deus. Então está tudo na casa de Deus. Essa é a conversa do movimento da teologia liberal. Outra coisa que eles ensinam: se você entende que você deve ser um dizimista, não necessariamente com 10%, você pode entregar o dízimo onde você sentir que deve entregar. Não necessariamente numa igreja. Você pode entregar numa casa de recuperação de meninos. Você pode pegar o dízimo e entregar numa obra missionária. Você pode pegar o dízimo e ajudar um pregador. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Fui numa igreja
E uma mulher chegou para mim e falou assim, ó, um anjo me falou que o senhor ia chegar aqui na nossa igreja, e ele me disse para eu pegar meu dízimo desse mês e abençoar seu ministério. Eu falei, esse anjo é um demônio, é o cão. Eu não tenho autoridade de receber dízimo de ninguém. O dízimo tem que ser entregue, é na igreja, minha irmã, onde você é membro. Ela, mas o anjo falou com eu falei, isso é o demônio que falou com você. Deus não pode contrariar a sua palavra. O único lugar que tem respaldo legal para receber dízimo chama-se igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo não é para entregar na mão de tesoureiro, nem na tesouraria, nem na mão de pastor. É na casa do tesouro, é no gasofilácio, ou numa salva, ou no prato. O único lugar que tem respaldo legal bíblico para receber dízimo chama-se igreja do Senhor. Mas outros ensinam que você pode entregar em onde você achar melhor. Um exemplo, você sabe que na cidade aqui tem uma igreja pobrezinha, humildezinha. Eles não estão tendo dinheiro nem para pagar o talão de energia. Pega o dízimo e manda para lá. Eu te dou um conselho. Então vai junto e seja membro de lá. Como é que foi que essa igreja começou aqui? Tem gente que fala assim, eu não acho justo. A igreja aqui, a Cibapa, é a igreja rica. É a igreja que mais cresce na região. Não precisa. Vou ajudar uma igrejinha lá no canto. Pede o pastor a carta e vai para lá também. Ué, você quer comer aqui, quer pagar e quer pagar lá? É como você vai no... Como você vai lá naquele... Como é que é naquele restaurante que nós fomos ontem, pastor? Fogão a lenha? Você vai no fogão a lenha, comeu bem, fala, que comida deliciosa, mas eu estou sentindo de pagar lá no fogão sem lenha. Vai para lá. Quem foi que hoje é próspero, está crescendo e não começou pequenino? Como é que você nasceu? Você nasceu desse tamanho que você está? Tem aqui irmãos aqui com quase 2 metros de altura. E a pessoa, se ele nascesse assim, matava a mãe. Foi tudo proporcional. Quem hoje é pobrezinho, se está fiel, Jesus falou, o que é fiel no pouco, eu vou colocar no muito. Se você quer ajudar mesmo, então vai de vez para lá. Com dízimo e tudo. Agora, fica aqui todo final de semana. Come, bebe, dorme, maravilha. Que pregação, que louvor abençoado. Recebe todo o conforto dessa igreja, mas na hora de ajudar, pagar a conta, manda para lá. Isso não é ser honesto. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo o que você ganha. Primícia de tudo que você ganha o quê? Você é empregado, recebe o salário, agradeça a Deus quando o salário chegar em suas mãos, separa a 10ª parte, entrega na casa de Deus e diga, Espírito Santo me ensina a administrar esses 90%. Ele vai abençoar a sua vida. Você recebe 13º, 14º, dízimo de tudo que você recebe. Recebe fundo de garantia? Entrega o dízimo do fundo de garantia que você recebeu, que você vai receber. Ganhou a causa na justiça? Recebe separa a 10ª parte, devolva para o Senhor. Vendeu uma propriedade, querido, um terreno, uma terra, vendeu animais, separa a 10ª parte de tudo que você receber. É de tudo, a palavra do nosso português é claríssima. Devolva a 10ª parte. Eu faço isso desde que aprendi o dízimo aos 8 anos de idade. Uma vez eu ganhei uma casa de presente. Uma casa que está avaliada hoje em torno de 800 mil reais, eu ganhei de presente. Na época, sabe o que eu fiz? Eu combinei com a minha esposa, trabalhamos um ano, só guardando dinheiro. E depois de um ano nós pegamos o valor e devolvemos a Deus o dízimo daquela casa. Eu não preciso dizer para você que aquela casa já multiplicou. Honra o Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda. Olha, quando uma pessoa que é fiel a Deus, ao seu tempo, olha só, e se encherão fartamente os teus celeiros, e vão transbordar. Eu gosto dessas palavras, encher fartamente e transbordar ao seu tempo. Isso é para quem acredita. O judeu crê nisso aqui piamente. Falei ontem do Silvio, não falei? Como generoso, ele é um dizimista. Ele é judeu. O judeu é um praticante do dízimo. Me responda uma coisa. Por que Israel, uma das menores nações do planeta, menor que o Sergipe, detém hoje 35% a 40% da riqueza mundial? Essa coisa é impressionante. Israel detém 35%, 40% da riqueza mundial. Como? Os maiores inventores e as maiores invenções vêm de lá. Me explica por quê? Eu tenho duas respostas. A primeira, foi de lá que nasceu um judeu chamado Jesus, justo e fiel. E Jesus pegava dinheiro onde ele queria. Um dia disseram para ele que ele não era, mandaram um recadinho que ele não era dizimista, que ele não era honesto com o imposto. Ele falou: Pedro, vai lá no mar, lança um anzol, primeiro peixe que você pegar, tem lá um dinheiro que eu guardei lá, na boca do peixe, pega lá e paga seu imposto e o meu. E ele não precisava pagar imposto. Você sabe disso, né? Quando houve aquela luta entre Davi e Golias, foi feito um pacto. Quem vencesse, os seus descendentes estariam isentos dos impostos. Lembra disso? Quem foi que venceu a batalha? Davi. Jesus é da descendência de? Ele precisava pagar imposto. Estava isento. Ele falou: vai lá, no mar, no meu caixa eletrônico, fish. Tem um dinheiro lá. Jesus era fantástico. Onde ele precisasse de qualquer grana, ele tinha. Num deserto, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão sem fim, que ninguém sabe quantas pessoas tinham ali. Philip Yancey, um dos maiores escritores do planeta, e jornalista renomado nos Estados Unidos, diz que ele fez uma pesquisa, ele acredita que Jesus tinha uma multidão entre 80 a 100 mil pessoas que o seguiam. Jesus num deserto, um menino faz uma oferta lá de 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica aquilo para todo mundo comer McFish, pão e peixe. E aí o McDonald's vem e diz que eles que criaram o McFish vão ter que pagar caro se não pedir perdão antes de subir. Jesus multiplica pão e peixe. Você sabe quanto é que custa um McFish? É o meu sanduíche de preferência, o único no McDonald's. Sabe quanto é que custa um McFish? Vou tirar, não vou colocar refrigerante, que eu não preciso de refrigerante, eu não gosto. Falar só do sanduíche. R$22 o pão e o peixe. Jesus multiplica para 5.000 homens comerem, fora as mulheres e crianças. Se você entende que cada casal que estava naquela multidão com Jesus, cada casal teve em torno de 15 filhos, normal para aquela época. Meu pai teve 13. Você vai ver que rolou dinheiro para aquele lanche chegasse naquele lugar. Jesus providenciou. Quando eu sou fiel a Ele, e quando eu procuro ser uma pessoa generosa, eu posso falar em alto e bom som, com toda a autoridade, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, um desses fiéis e generosos, disse: fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Salomão disse: aprenda a honrar a Deus com os teus bens,
e com os dízimos de tudo quanto você ganha. Nós entramos, irmãos, no 8º mês do ano. Tem crente que não entregou um dízimo esse ano. Mas ele fala, mas tenho fé em Deus, que até o final do ano eu vou entregar. Se não entregou janeiro até agora, será que entrega? E você viu que a coisa piorou para você? Só vai se enrolando? E aqueles crentes que viajam no final de dezembro? Pastor Valmir, estou indo viajar com a minha família, só vou voltar depois do carnaval. Aí viajou antes de virar. Só é porque eu tenho que passar o Natal com a minha família. O dízimo que era para ser entregue de dezembro, foi embora, passou. O dízimo das férias também foi junto com ele. Só volta depois do carnaval. Dízimo de dezembro, janeiro e fevereiro. Quero te fazer uma pergunta: quem é que vai pagar a conta da igreja? O certo é você, antes de viajar, comunica ao seu pastor sim, mas vem à igreja antes, deposita o que é devido a Deus e viaje em paz, porque você pode viajar com aquilo que é de Deus e ter suas piores férias da sua vida. Quem vive uma vida de infidelidade atrai isso para si. Mas quem é fiel, Deus se encarrega de cuidar dele em todo o tempo. Eu tenho visto judeus, leio sobre eles como dizimistas, e Deus abençoa tanto aquela nação. Tenho ouvido falar dos católicos que estão praticando o dízimo. Esses meses agora, não sei quantos de vocês assistiram, uma entrevista que a apresentadora Eliana no SBT fez com o Dr. Ray. Não sei quantos aqui assistiram. Um cirurgião plástico brasileiro que mora na Flórida. Ele está hoje entre os 10 médicos mais bem pagos do planeta. Quem assistiu essa entrevista do Dr. Ray, levanta a mão. Ok? Vi algumas mãos levantadas. Eliana falou para ele assim, olha, e se você quiser, depois entra lá na internet. Dr. Ray, você me passa uma impressão que dinheiro chega fácil nas suas mãos. Elas têm a impressão que você atrai dinheiro. Você é um sucesso com o dinheiro. Ele falou assim, é verdade. Ela disse, qual é o segredo para uma pessoa ganhar tanto dinheiro como você? Se você está em pé, encosta. Hoje o paredão está liberado para você ouvir essa aqui. Depois você senta, tá? Pastor ontem excomungou o paredão. E eu falei, amém. Mas hoje você pode, se você está em pé, encosta no paredão aí. E se você está sentado, senta direito para você ouvir o que você vai ouvir aqui agora. Ela falou, qual é o segredo para o senhor prosperar tanto? Ele falou, sou dizimista. Mas até aí, está tudo bem. Você vai ouvir agora uma coisa que vai te deixar meio apavorado. E ele não é crente. Ele é um mormon. E tem crente descendo o pau nos mormons. Vão para o inferno. E sua língua também. Como é que pode uma seita? Eles têm que se converter a Jesus. E você também. Quem converte a Jesus é dizimista. Sabia que os mormons têm os prédios mais suntuosos nos Estados Unidos? Eles são ricos. Olha os prédios deles no Brasil. Tudo de excelência. Eu vi um deles, um templo deles em Campinas, eu falei assim, uau! Em cima da torre daquele templo deles, tem o anjo Moroni, que eles falam que foi a revelação, tudo partiu de lá. O anjo Moroni, ouro maciço. Eles não trabalham com miséria e porcaria. Estou falando dos mormons. Eles têm seus defeitos doutrinários? Tem. É uma seita, nós entendemos que é uma seita sim. Mas eles batem em muitos crentes com a fidelidade do dízimo. É um princípio do mormon ser um dizimista fiel. Irmãos, os muçulmanos,
entrega o dízimo e mais 10% mês de oferta missionária muçulmana. Porque eles entendem que o islamismo vai dominar o planeta. Então eles querem investir em missionários. E você às vezes nem o dízimo entrega. E quer fazer parte do louvor da igreja. E quer ser líder na igreja. Que se o pastor não me der um cargo, eu vou sair. Mesmo você sendo fiel a Deus no dízimo, espera a hora que Deus vai colocar você no lugar que você vai precisar. Mas quando você começar a trabalhar na igreja, não queira, a começar aqui do altar, não queira subir aqui esse lugar infiel a Deus. Como é que eu vou? Eu não sou baterista não, tá? Mas vamos dizer que eu fosse o baterista da igreja. Como é que eu vou ser um baterista da igreja se eu não sou fiel a Deus? Como é que eu vou trabalhar nessa mesa? Como é que eu vou trabalhar com contrabaixo? Eu acho que é uma dureza para uma pessoa que não é fiel cantar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E o tocador não é fiel. O guitarrista não é fiel. O back vocal não é fiel. Não pode. O diácono não é fiel. Meu pai era diácono da igreja. E disse o pau no dízimo. Metia o pau lá em casa. Fala, vocês estão doidos? Dá dízimo para pastor. E ele era diácono. Meu pai tinha que ser chamado de diacho e não diácono. Meu pai não era honesto. Você não pode trabalhar na casa de Deus se você não é fiel. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um modelo, um padrão. Sua vida tem que estimular as pessoas à fidelidade a Deus. Um diácono da minha igreja, pastor Valmir, foi visitar uma igreja nas férias dele, porque não tinha nossa igreja na cidade. Ele passou por uma experiência estarrecedora. Quando ele chega na entrada da igreja, 2 homens apóstolos, paletó e gravata, e quando ele vai chegando, alguém fala para ele assim, o senhor é crente? Ele falou, graças a Deus. O senhor é dizimista? Chegando para visitar a igreja, na porta da igreja, o senhor é dizimista? Ele falou, eu sou crente, sim. Meu pastor ensina sobre esse princípio. Lado direito da igreja. Me acompanhe. Aí ele falou, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Lado direito para quem é dizimista. Quando ele entrou do lado direito da igreja, tinha um gato pingado. 6, 7 pessoas do lado direito. E o lado esquerdo já estava fazendo curva. Ele entendeu, então, dizimistas, não dizimistas. Ovelhas, bodes. Começa o culto. Ele falou, meu Deus, isso é igreja mesmo? Pela placa parecia que era igreja séria. Aí começa o culto, alguém vai lá e ora para abrir o trabalho. Vão cantar a primeira música. Tudo entregarei. Vocês conhecem o refrão do tudo entregarei, não conhece? Podem cantar aqui agora? 1, 2, 3. Está lá o regente cantando essa música com a igreja. Aí quando entra o refrão, ela dirige-se para o lado direito e aquele grupinho pequenininho canta. Tudo entregarei. Aí, mão esquerda, menos o dízimo. Tudo entregarei, menos o dízimo. Irmãos, estão fazendo uma palhaçada com a palavra de Deus. Estão brincando com a palavra de Deus. Quando aquele diácono da minha igreja me contou isso, eu falei, irmão, você está de brincadeira? Ele falou, pastor, em nome de Jesus, eu vi isso. Uma multidão dizendo, eu entrego tudo, menos o dízimo. E um grupo pequeno dizendo, tudo entregarei. Por que você luta contra esse princípio de honra? E você não luta com Deus porque você está ganhando tão bem? Que você não reclama com Deus que o salário que Ele te dá
é muito abençoado. Mas você peita naquilo que diz respeito a Deus. Na verdade, eu e você não temos direito a nada. Tudo que nós temos é emprestado por um tempo. Esse ar que você está respirando agora é a prova da misericórdia de Deus comigo e com você. Nós estamos vivendo e não estamos pagando um centavo para viver. Nascemos assim, ó, sem cabelo, sem dente, sujo e reclamando. E olha como é que você está e como eu estou. Bonito demais. Ou você nasceu diferente disso aqui? Sem cabelo, sem dente, sujo, sem roupa e reclamando. Aí Deus começa a abençoar você. E toda manhã, quando você acorda, você fala: Deus, obrigado pelo presente de poder viver. Deus não nos cobra nada. Estamos nesse tempo aqui gostoso, aconchegante, mas todo mês vem uma conta para pagar. Sabe com que dinheiro que você paga essas coisas? Com o dízimo que você devia entregar. Tem que ratear a conta, irmão. Não é gracioso, simplesmente a igreja é uma benção, maravilha. Mas todo mês vem uma conta aqui. Vocês estão de parabéns pela estrutura que vocês têm aqui. Eu sei o que vem por trás disso aí. Investimento de fiéis. Investimento de generosos. Mas falta você que ainda luta. E que às vezes, esporadicamente, chega na igreja com envelope maquiado de dízimo. Põe o envelope aqui como se fosse dízimo. Deveria entregar 1.000 de dízimo, coloca 200. Duas maldições sobre sua cabeça, a mentira e o roubo. Dízimo de 10.000 é 1.000, não é 200. E se você colocou 200, você mentiu e roubou 800 de Deus. Dízimo maquiado. Não entrega como se fosse, ou é ou não é, querido. Se não é a 10ª parte do que você ganhou, não é dízimo, é qualquer coisa. Não, pastor, eu estou entregando 5% de dízimo porque eu estou começando. Você só está roubando 5%. Não, eu estou entregando 7% de dízimo. Você está 7% porque 7 é perfeito. Você está perfeitamente errado. Dízimo é a 10ª parte, na origem da palavra. Passou de 10%, não é mais dízimo, é oferta. Aí eu entrego 20% de dízimo, não existe isso. Você está entregando 10% de dízimo e 10% de oferta. Conheceu a história de nosso irmão Colgate? Conheceu? Colgate era um vendedor ambulante. Conheceu a Jesus. Fez um propósito de ser dizimista e de ser uma pessoa ofertante. Tornou-se dono de uma fábrica que tinha 3 sócios, que fabricava produtos dentários. E ele começou entregando o dízimo, dando ofertas. Lá na frente, Colgate compra a 2ª parte da sociedade. Continuou crescendo. Comprou lá na frente a outra parte, tornou-se dono da fábrica que produzia os produtos e que mais tarde veio levar o nome Colgate. Colgate chama o seu administrador financeiro e fala para ele: olha, a partir de hoje eu quero que você separe 10% de tudo que a empresa lucrar aqui, eu quero que você separe a 10ª parte e X% de ofertas que eu vou fazer, doações. E aí o funcionário obedeceu o Colgate e ele continuou agora como dono da fábrica, entregando os 10% do que a fábrica lucrava e mais alguns valores lá em oferta. E Colgate começa a crescer. E Colgate começa a crescer. E vai crescendo, crescendo. Um dia Colgate percebeu que ele estava sendo muitíssimo abençoado por Deus financeiramente. Ele resolve mudar a proposta dele lá na empresa com a administração. Ele chega para o funcionário e fala assim: olha, a partir de hoje você vai fazer o seguinte: você vai separar 90% para mim. E você vai separar 80% de ofertas e 10% é o meu dízimo.
Quando Colgate falou aquilo, o administrador dele quase deu um treco. Ele falou assim, é uma ordem. Aí o funcionário dele falou, senhor Colgate, o senhor é doido. Eu já fico apavorado. Eu já estava apavorado com esses valores que o senhor mandava separar aqui 10% de dízimo e mais oferta. Agora o senhor quer agora devolver 90%, o senhor está doido? Colgate começou a contar para ele, senhor, meu filho, há um tempo atrás, eu era um homem sem perspectiva nenhuma. Eu não tinha nada. Eu aceitei Jesus e aprendi uns princípios da fidelidade do dízimo e da generosidade nas ofertas. Colgate contando para o seu funcionário, olha o que é que Deus fez comigo. Aí ele foi contando, Deus me deu isso, Deus me deu isso, Deus fez isso, Deus está fazendo isso. E aí o funcionário falou assim, senhor Colgate, me desculpa, eu falei besteira. Realmente, o Deus que o senhor serve tem te dado muita coisa. Continue entregando o que o senhor vem entregando. Ele falou, não, agora é o contrário, inverte. 10% agora é para mim, não é para Deus. E 90% dá para ele. A Colgate estourou no mundo, comprou a GC, comprou a Colinos, comprou a Sorriso. E por onde eu vou, eu falo assim, eu quero que compre tudo. Porque quem é fiel e generoso merece comer o melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu assisti há uns anos atrás, quando o presidente dos Estados Unidos era George Bush, o filho. Ele sendo entrevistado, perguntaram para ele assim, o que é que o senhor tem em comum com o primeiro-ministro da Inglaterra, Dr. Tony Blair? Sabe o que ele respondeu? Nós usamos Colgate. Você entendeu ou não? Acho que você não entendeu. Eu vou repetir. O homem mais poderoso da terra, na época, George Bush, presidente dos Estados Unidos. Ele é entrevistado. E queriam saber dele o que ele tinha em comum com o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele falou, nós usamos Colgate. A Colgate teve uma propaganda na boca do homem mais poderoso da terra, de graça. Eu falei, Jesus, que é isso? E detalhe, Colgate não está mais entre nós. Deixou um legado fantástico. Quem viaja sabe o que eu vou falar. Você vai em qualquer lugar no planeta. O produto Colgate está lá. Uma potência. Ele era um vendedor ambulante. Batia de porta em porta. Levou a sério não a internet, mas a palavra de Deus. Vai seguindo esses cabras aí da internet, vai. Que a internet vai te levar para o inferno. Vai. Não, porque o doutor lá, disse lá, que o dízimo não é para os nossos dias, então fica com ele. Chame a Bíblia de mentirosa. A minha Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou eu creio nesse livro, ou eu não creio nesse livro. Você precisa aprender a honrar a Deus com o princípio sagrado do dízimo. Olha o que está na Bíblia dos judeus, que é a Torá. 5 livros é a Bíblia dos judeus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Na Torá, Levítico 27, 32 diz assim, o dízimo é santidade ao Senhor. Ou seja, o dízimo é sagrado. O dízimo é inegociável. O dízimo é intocável. O dízimo pertence a Ele. Eu não tenho que questionar o dízimo, está na palavra. E se está na palavra, eu devo honrá-la. Há muitas pessoas que não fazem parte do convívio batista e nem do convívio evangélico, mas descobriram o poder desse princípio chamado dízimo. Há muitas pessoas que não frequentam nenhuma igreja, mas mandam o dízimo porque entende que esse princípio é sério, funciona.
E eu quero dizer para você que com experiência nesse princípio, já por 51 anos, nunca deixei um dízimo atrasado. Nunca. Mesmo quando eu passei 4 anos fora da igreja, eu vou contar hoje aqui à noite, minha experiência de vida. Mesmo 4 anos fora da igreja, eu mandava o dízimo para a igreja porque eu entendia que o dízimo era sagrado. E que eu mesmo fora da igreja, eu não tinha direito de usá-lo. Entrou na minha vida esse princípio. Minha esposa é dizimista. Minha esposa nunca questionou um dízimo para a igreja. Às vezes faltando coisas em casa, nós dávamos dízimo e oferta na igreja. Ela nunca disse, amor, pelo amor de Deus, quem está precisando comprar um micro-ondas, você vai entregar a oferta na igreja? Não, nunca. Minhas filhas são dizimistas, todas duas. Desde que estava no ventre da mamãe. O que elas recebiam de presente, nós já íamos separando. Aquilo que elas ganhavam, nós transformávamos no valor, víamos o quanto que seria mais ou menos aquilo, e nós colocávamos no envelopezinho o nome da Samanta ou o nome da Thalita. Minhas 2 filhas são prósperas. Uma é blogueira do Espírito Santo. Fez publicidade. Tudo que ela precisa, ela ganha. Pastor, o camarada que casou com minha filha é abençoado demais. Ela vai fazer uma divulgação lá no estado de um óculos, o primeiro óculos é o dela. Vai divulgar uma sandália, a sandália é dela. Vai divulgar uma saia, a saia é dela. Vai fazer propaganda de uma calça, uma bolsa, é dela. Eu falei com ele assim, rapaz, você tem que dar uma oferta, todo mês. Minha filha, você não gasta nada com minha filha. Ele falou, não, Deus levantou o senhor para ser bênção na minha vida. Ela ganha tudo. Mas você vai ouvir o melhor. Todo mês ela faz uma limpa, abençoada no guarda-roupa dela. Ela dá coisas boas que ela ganha. E a coisa flui. É princípio. Não tente quebrar o princípio de ontem, da generosidade, nesse princípio de hoje. Princípio que você quebra hoje, vai te quebrar amanhã. Não tente, mas se você quebrar, ele te quebra amanhã. São princípios sagrados que foram criados por Deus. A minha caçula ainda não é formada. Ela faz jornalismo no Rio. Ano passado estava na Rússia, na Copa do Mundo. Foi ano passado, né? Como é que foi que ela foi para lá, pastor? O senhor pagou? Quem sou eu? Eu não tinha um centavo para ajudar minha filha para ir para a Rússia. E eu não dei um centavo para ela, porque eu não tinha. Ela disse, pai, eu vou para a Rússia. Eu falei, você está louca, minha filha? Ela falou, o senhor não escreveu um livro, acredite, ainda vale a pena sonhar? Eu falei, eu escrevi, mas... Ela falou, mas o que, pai? Eu falei, filha, tudo bem, pode sonhar, mas sonha devagar. Ela falou, pai, é meu sonho. O senhor me abençoa para eu ir? Eu falei, filha, eu posso te abençoar, mas como é que você vai sem dinheiro? Eu te abençoo, mas... Ela falou, pai, o senhor me abençoa ou não? É meu sonho. Eu falei, tá bom. Eu vou te abençoar. Ela foi, se ajoelhou na minha frente. Pôs a mão na cabeça dela e falei, Senhor, abençoa esse sonho doido da minha filha, Senhor. Sabe o que ela fez? Foi para os Estados Unidos. Falei, pai, o senhor me ensinou a administrar as mesadas que o senhor sempre me dá todo mês. Fui guardando um dinheirinho. Eu tenho um dinheiro para ir até os Estados Unidos. E ela disse, eu vou. A menina foi com o coração partido. Eu não tinha dinheiro para dar para ela. Começou a trabalhar a ponto de fazer bolhas nos pés, nos Estados Unidos, lavando coisas e trabalhando em restaurantes. Como ela fala inglês, ela ganhou um emprego lá melhor, lá no restaurante. Ela me levanta em 2 meses e pouco, mais de 40 mil só para levar para a Rússia, que é o que ela tinha que gastar lá, 40 mil reais. Sabe o que me assustou? Foi quando o primeiro pagamento dela, no primeiro mês dela nos Estados Unidos, ela liga, papai, me dá a conta da igreja, eu quero mandar o meu dízimo.
Quando eu vi o dízimo da minha filha, eu falei, Jesus. Eu falei, meu Deus do céu. Peguei o dízimo, entreguei lá na igreja. Segundo mês, papai, estou mandando o dízimo da igreja. Em 2 meses e meio, minha filha mandou 4.000 e poucos reais de dízimo. Só para a Rússia. Ganhou mais 40 e poucos mil para ela comprar uns docinhos para ela. Está aí o segredo. Chega lá na Rússia, Tino Marques. Conhece Tino Marques, né? Minha filha com crachá da FIFA. Ele falou, Thalita, você é jornalista, eu não te conheço. Ela falou, muito prazer. Aluna ainda. Ela falou, muito prazer, Tino. Ela falou, na verdade, eu não sou jornalista. Ele disse, como é que você entrou aqui? Porque tem uns colegas formados e queriam estar aqui, não estão. Ela disse assim, eu tenho um costa quente violento. Ele me soltou aqui de paraquedas. Ela falou da fé dela. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa romper com essa barreira. Para de brigar com a Bíblia. Para de brigar com Deus. Deus é um paizão que tem tudo para dar para mim e para você. Mas Ele não negocia princípios. Que tal sair daqui desse congresso e dizer, Deus, eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso ser fiel. O Senhor é fiel. Eu não posso ser um filho diferente. Eu preciso ser fiel. Salomão disse, se você aprender a honrar a Deus com as primícias de tudo que você ganha, ele disse, Deus promete. Já tá no pacote. Encher fartamente teus celeiros, tua despensa, teus negócios. Ele promete transbordar de vinho. Pensa em vinho, o que você quiser, menos bebida alcoólica. Ele promete transbordar. Eu podia passar aqui essa manhã falando para você de homens e mulheres que tomaram essa decisão de ser dizimistas e que estão vivendo um nível fantástico. Pastor, mas eu conheço pessoas que são dizimistas e que estão mal. Os dizimistas também passam por momentos difíceis, sim. Acabei de falar para você entendeu? Minha filha foi para a Rússia, eu não dei um centavo para ela. Ninguém está isento disso. E não há nenhuma palavra na Bíblia que fala que todo mundo que é dizimista nunca vai passar por provação. Estou conversando com o pastor Valmir, e se Deus confirmar no coração dele, eu faço uma série pelo Brasil, nas igrejas batistas e outras, uma série sobre desmascarando o espírito de Mamon, baseado no livro de Jó. Teve um louco aí que disse que Jó não era dizimista, porque Jó perdeu tudo. E eu tive que escrever um livro para combater aquela heresia. Eu falei, se Jó não foi dizimista, ninguém é. Porque a Bíblia diz que logo no começo, lá no livro de Jó, diz assim, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Maior definição de santidade cristã para mim está aqui, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Ele passou por todas aquelas situações, porque Deus permitiu. E Deus permite você passar por situações difíceis, às vezes para abrir seus olhos a ser fiel. Não importa a situação que passamos ou viemos a passar. Nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor. Tempo bom ou tempo ruim, Deus continua sendo Deus. E Ele não abre da sua fidelidade no tocante ao seu tempo, ao seu talento e aos seus tesouros que Deus coloca em suas mãos. Vamos praticar esse princípio da generosidade que aprendemos ontem e da fidelidade que estamos acabando de aprender agora. Agora, olha a tabuada de Deus.
Generosidade mais fidelidade é igual a prosperidade. Generosidade mais fidelidade é igual a prosperidade. Vamos falar juntos? Generosidade mais fidelidade é igual a... Todos de pé, nós vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, por gentileza. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui nesta manhã. O tempo se tornou especial porque nós comemos da Tua palavra, nós bebemos da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é a verdade que nos liberta a cada dia, que nos transforma, que nos cura e que nos sara. Ó Deus, nos ajude a vivermos essa palavra que nos confrontou nessa manhã. Precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo, no nosso tempo, nos nossos talentos e com os recursos financeiros que o Senhor coloca às nossas mãos. Eu sei, Senhor, que há pessoas aqui hoje de manhã que não têm vivido uma vida de fidelidade ao Senhor com os dízimos. Pessoas que sabem que o dízimo é bíblico, que ele é verdadeiro, mas que não pratica. Eu sei que há pessoas aqui que foram fiéis e pararam pelo caminho, se decepcionaram, ouviram coisas indevidas quando devia estar lendo a Tua palavra. Eu sei que há pessoas aqui que batem de frente ao dízimo, criticam o dízimo e a igreja, mas não sai da igreja. Gosta de estar na igreja, gosta dos benefícios da igreja, mas não querem somar com os outros para cobrir os investimentos caros que são feitos diariamente, mensalmente e anualmente.